Nós estamos na Semana da Inclusão e para falar sobre esse tema, o nosso bate-papo de hoje aqui no nosso canal é com a Fernanda Kirniev, psicopedagoga da Clínica Reabilite. Fernanda, obrigado pela sua entrevista. Uma semana muito especial e tem tudo a ver com aquilo que a clínica faz no dia a dia, né? Tudo bem, Paulo? Agradeço em nome da equipe Reabilite pela oportunidade de estarmos falando um pouquinho sobre a inclusão, que sim, é algo que está presente diariamente dentro do nosso trabalho, né? E que também a gente precisa considerar que é um tema bastante sensível e que está em pauta atualmente na sociedade em geral. Bom, a clínica trabalha com uma diversidade de situações, né? De crianças, de adultos que precisam de um cuidado especial, que precisam de uma atenção especial. Como é que é para a clínica trabalhar a inclusão dentro dessa perspectiva? Então, o nosso trabalho aqui se pauta na individualidade, né? Então, a gente sempre fala, todo o trabalho que a gente vai realizar é olhando para aquela criança, né? Quais são as suas necessidades, o que ela precisa avançar, o que ela precisa evoluir. Então, é no sentido único, é singular a visão que a gente tem em relação a cada uma delas. É claro que a clínica faz a sua parte, a clínica procura trabalhar o aspecto da inclusão, mas é importante que a sociedade também trabalhe isso e, mais do que isso, debata com profundidade sobre esse tema, né? Exatamente, a gente sempre fala, né? Qual é a nossa percepção enquanto terapeuta, enquanto clínica? Nós vamos trabalhar a inclusão, mas a inclusão ela não está somente dentro da clínica, né? As crianças elas estão na sociedade. Né? As crianças estão nos lares com suas famílias, estão nas escolas, os adultos e os jovens estão inseridos no mundo do trabalho. E o que é que a gente vai fazer em relação a isso? Né? Então, a inclusão é algo que nasce de dentro para fora. Então, você precisa compreender as diferenças, né? E aceitar essas diferenças, mas vai um pouquinho além, né? É olhar para o outro ser humano e ver quais são as necessidades que eles têm, o que eu posso fazer para melhorar. Então, isso é algo que a gente tem a preocupação também enquanto clínica, né? O que a gente pode estar fazendo? Nós temos parcerias importantes, porque a gente acredita que é só dessa forma que a gente consegue desenvolver o ser humano, né? Então, a família é uma grande parceira, a escola é uma grande parceira, e ali a gente percebe que o crescimento que a gente tem em relação a criança, em relação ao tema inclusão, cresce muito nesses momentos, né, dessa parceria. Então, as famílias engajadas, a gente vê que as crianças evoluem e desenvolvem muito mais, porque ali a gente vê o que em primeiro lugar na família? O amor, o afeto e a vontade imensa de ver o seu filho bem. Então, a gente sempre fala, sem os pais, sem as famílias, a gente não tem como crescer, como melhorar o nosso atendimento, o nosso trabalho. Agora, Fernanda, esse trabalho de desenvolver habilidades dessas crianças é fundamental também no aspecto da inclusão. Essencial, né? Com certeza. A gente, enquanto clínica, a gente está sempre pensando assim, ó, em primeiro lugar, tá, Paulo? Quando a gente recebe a criança, quando a gente recebe a família, o que nós precisamos fazer no sentido que essa criança tenha autonomia, que essa criança tenha independência para conviver e viver socialmente com os pares. Então, tudo vai começar por aí. Sem grandes objetivos, sem grandes metas, né? São essas que são essenciais, né? Para a vida da pessoa. E é isso que os pais buscam, né, ao procurarem aqui os atendimentos da clínica, justamente essa possibilidade da inclusão através dessa independência e dessa autonomia que é tão essencial para as crianças. Exatamente. É isso mesmo. A gente sempre, quando recebe as famílias, a gente procura, né, refletir sobre isso, né? O que hoje você vê, o que você, pai, o que você, mãe, né, sentem como essencial neste momento quando vocês olham para o seu filho. Então, tudo começa aí. Muito bem. Obrigado a Fernanda pela entrevista aqui no nosso canal, abordando esse tema tão relevante que é a inclusão
nessa semana que é dedicada justamente à inclusão, um tema que precisa, como disse a Fernanda, ser debatido continuamente pela sociedade. Uma excelente semana. Até a próxima.